pessoal, nós vamos agora proceder à correção da lista 2, que ainda envolve funções com algumas aplicações, resolvendo da maneira mais detalhada possível, identificando quais eram os passos necessários para a sua resolução. Vamos lá. O primeiro exercício que nós tínhamos nessa lista, ele informava um gráfico, onde nós tínhamos a seguinte observação. Na Secretaria de Saúde de um município, avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta, entre sua casa e a escola. Na fase de implantação, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto que era representado no gráfico que nós tínhamos na lista. Numa escala, exercício 1, de 1 para 25.000. Essa é a escala que era dada. Ok, por um período de 5 dias. Então, durante 5 dias. Então, qual era a ideia desse exercício? Você contava através do mapa, do gráfico que havia sido informado, a quantidade de quadrados em centímetros, durante o seu trajeto que ele deveria percorrer nesse período. Então, fazendo todas as contas aqui, você corresponderia a uma distância de 16 centímetros no trajeto de ida, contando desde o início que ele sai de sua casa até o retorno, até a escola. Bom, como ele vai retornar, ele vai percorrer mais 16 centímetros. E como ele vai fazer isso durante 5 dias, ele vai percorrer 32 centímetros ida e volta, ele vai multiplicar isso aqui por 5. Então, isso daqui vai corresponder a 160 centímetros. Isso durante os 5 dias. Bom, ele quer saber essa distância em quilômetros, considerando a escala que nós vamos usar aqui. Então, nesse processo, o que deveria ser feito é o uso de uma regrinha de 3, por incrível que pareça. Executaria o processo com correção. Então, o que nós teríamos aqui para executar? Olha, 1 está para 25.000, essa é a ideia, assim como 160 está para D. Por que isso? Por que isso? Porque você vai identificar agora nessa regra de 3 a conversão necessária para quilômetros. E aí, o que eu preciso? Eu preciso multiplicar D por 1D e 160 por 25.000, Aqui eu coloquei 250, mas na verdade é 25.000 a escala. Então, 160 vezes 25.000. Então, fazendo todas as contas aqui, D vai ser igual a 25 vezes 16, vai dar 400. Conta a quantidade de zeros, são 4 zeros. Então, você vai ter 1, 2, 3, separa aqui na casa das milhares. Então, você tem 4 milhões de centímetros. Mas, calculando isso de uma maneira muito mais interessante em quilômetros, como é que nós faríamos? Dá para trabalhar também com uma outra regra de 3. Então, que associação é essa? A distância que a gente acabou de percorrer é 4 milhões de centímetros. O que nós sabemos em relação a essa escala aqui? Algo preliminar. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Isso a gente sabe. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E nós sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro, 100 centímetros. Podemos executar dessa maneira. Daqui, cancelando metro com metro, centímetro com centímetro, nós vamos ter aqui 4 milhões. Isso associado agora em quilômetros, só que dividido por 1.000 vezes 100. 1.000 vezes 100, você pode escrever até em notação científica, 10 elevado a 5. E 4 milhões, 10 a sexta. Então, 10 a sexta sobre 10 a quinta. Embora uma calculadora também te resolveria esse problema sem muitos dramas. Então, 10 a sexta por 10 a quinta, você diminui uma potência, fica 10.
Então, isso corresponde a 4 vezes 10 ou 40 quilômetros. Essa é a distância que esse aluno, que esse estudante percorreu no trajeto de ida e volta para casa, a casa e escola durante 5 dias, conforme aquela escala que a gente obteve. É isso? E aí está resolvido o primeiro exercício, dessa forma, usando um pouco de notação científica, né, ao escrever na forma de potência. Só para lembrar, quando eu escrevo 10 à quinta, significa que eu estou contando a quantidade de zeros que eu tenho na base 10. 3 mais 2, 5. E a mesma coisa eu fiz aqui para 4 milhões. Contei 10 à sexta. Daqui o que eu fiz foi apenas dividir. E aí repito a base, subtrai expoente para chegar em 10. Ok? Está aí resolvido o primeiro exercício da lista 2. Então vamos lá. O próximo exercício, a gente está falando o seguinte, né? Exercício 2. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos, com início em 1755 e se estendendo até o final de 1765. Então, você já poderia começar assim, olha, o período de atividade magnética compreende aí um início em 1755, o final em 1765, se estendendo aí por 11 anos. Então eu vou somar mais um para gerar aí os 11 anos de ciclo. É isso. Veja então, todos esses ciclos são registrados. E aí o questionamento é o seguinte: no ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de qual valor numérico? Então, a ideia é essa daqui, usando o mesmo processo. Em 2101, a partir de 1755, vai decorrer quanto? 11 menos 5, 6, 9. Emprestando aqui, né, vai ficar 4. E aí você vai ter 346 mais 1. Então você vai ter 347 anos. Né? 347 anos. Para que você entenda numericamente qual é o valor que a gente busca, você poderia atacar o problema de outra maneira, além desse processo. Simplesmente efetuar uma divisão, considerando a quantidade de ciclos que você vai registrar. Então você tem 347 anos decorridos em ciclos que duram 11 anos. Então isso corresponde ao quê? A uma divisão, onde você calcula 34 por 11, que dá 3, sobra 1, 17, 1 vezes 11, 11, para 17, 6. Ou seja, você tem 31 ciclos mais um restante. A pergunta que ele faz refere-se ao seguinte, olha, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de qual valor numérico em 2101? Então, o que você vai chegar? Que 31º ciclo foi concluído e o próximo ciclo a ser concluído é o de número 32, que seria a resposta. Se eu viesse e tentasse resolver essa conta em mais um processo, claro, você acrescentaria um 0, você teria aqui, né, um 5 vezes 11, 55, e aí você não teria isso em termos de valores numéricos exatos. Ou seja, ele já completou 31 ciclos, então do ano 2101 ele entrará no ciclo numérico de valor número 32, que seria o próximo subsequente. Essa seria uma das formas de você poder resolver esse exercício. E aí está resolvido. Vamos para o próximo, exercício 3. Envolve também um outro gráfico, uma representação gráfica aí. Ele disse para a gente o seguinte, que os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Então a menção aí é o hidrômetro, que é uma combinação de 4 valores numéricos, né? Os 4 primeiros mostram consumo em metros cúbicos e os 2 últimos representam respectivamente centenas e dezenas de litros, né, consumidos. Então um dos relógios do ponteiro indica a quantidade de litros e o outro em décimos de litros, conforme ilustrado a seguir. Então o desenho está um pouquinho apagado, mas dá para enxergar. Os 4 primeiros dígitos que aparecem lá, eles correspondem aos valores numéricos 3, 5, 3 e 4.
isso em metros cúbicos. Então, a conversão que seria necessária aqui é procurar identificar que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, nós teríamos aqui 3.534 vezes 1.000. Ou seja, nós teríamos aqui 3.534.000 litros. Essa que seria a primeira observação. E os dois últimos algarismos corresponderia, como ele menciona para a gente aí, centenas e dezenas. Então, 850. Ok. Mas ele menciona também que um dos relógios dos ponteiros indica a quantidade em litros e o outro em décimos de litros. Então, num dos ponteiros você tem a identificação do 9 e no outro está a identificação entre 3 e 4, que seria 0,35. Ou seja, 35 algarismo que ele está mencionando lá. Então, fazendo essas contas aqui, você teria ao todo 859,35. O 8 correspondente à centena, 5 correspondente à dezena, 850, 9 é o primeiro marcador e 0,35 é o segundo marcador em décimos de litros, somando 859, e que, adicionando-se com esse resultado que nós temos aqui, nós temos um total de 3 milhões, né? 534 mil, 3.534.859,35 litros. Essa é a quantidade consumida aí na residência, conforme as informações desse mostrador, beleza? É isso aí, e isso finaliza para nós o exercício 3, né? Exercício também bem tranquilo, a ideia era apenas uma interpretação acerca do gráfico no caso, né, do hidrômetro. Beleza, então vamos lá. Próximo exercício você tem aí, o exercício 4, ele diz para a gente o seguinte: uma empresa de tecnologia desenvolveu um produto do qual hoje, em 2020, 60% das peças são fabricadas no Brasil e o restante é importado de outros países, né? Então, vamos lá pensar nesse exercício aí também. Então, o que ele diz para a gente? Para aumentar a participação brasileira, essa empresa investiu em pesquisa e sua meta em 10 anos produzir 85% das peças empregadas. E aí vem os questionamentos que são interessantes na questão também. Com base nesses dados e admitindo-se que essa porcentagem varia linearmente, ou seja, conforme a equação de primeiro grau, com o tempo contado em anos, ele quer saber o percentual de peças brasileiras na fabricação desse produto será superior em 95% a partir de que ano? Então ele dá um conjunto de informações em que o modelo, mais uma vez, pegar aqui, é um modelo linearizado, né? Modelo linear, exercício 4, modelo linear. Então como é que você vai pensar no modelo linear? É um modelo cuja equação, cuja função é da forma f de x igual a x mais b, onde você tem um coeficiente angular e um coeficiente linear. O nosso objetivo é encontrar essa função, da forma como ela é descrita. Isso não é muito complicado com base nas informações que foram dadas. Então, conforme que ele mencionou para a gente aí, né, a nossa função ela vai ficar sendo escrita de uma maneira bem simples, porque a primeira providência é a determinação do nosso coeficiente angular. Com base nos dados, 85% é o que se espera, menos o que você tem atualmente, que é 60%, sobre o período que ele menciona de crescimento, que é de 10 anos. Então, se você observar bem aqui no exercício, mais uma vez, 60% é o que a gente tem fabricado hoje e 85% é o que se espera daqui a um período, daqui a 10 anos. Então, fazendo as contas aqui, você tem 25 sobre 10, você pode simplificar isso aqui por 5, então você vai chegar a 5 sobre 2, ok?
Então, aqui no nosso modelo, você tem que f de x é igual a 5 sobre 2x, mais o coeficiente linear, que seria quanto? O valor inicial que você tem no momento, que é 60%. Como é que eu consigo chegar também nessa informação 60%? Como inicialmente a produção era em 60, você sabe que o f de x nesse período é no momento em que você começou a contar, em zero. Então, o a, se eu não soubesse multiplicado por zero mais 60, é igual a 60. Então, isso indica o porquê que essa função aqui ela fica escrita nesse formato. Ok, achamos a função. O que eu preciso agora saber é para que período os valores de x serão superiores a quanto? A 95%. Ou seja, o que ele quer que a gente mencione são os valores f de x tal que o f de x seja maior que 95. Eu quero saber em que momento o f de x é maior que 95. É essa que é a ideia. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou resolver na equação. Entendeu bem? Substituo 5 sobre 2x mais 60 maior que 95. E aí a ideia é resolver essa inequação de primeiro grau aí. Então, resolvendo essa inequação de primeiro grau, aí é tranquilo, 5 sobre 2x maior que 95 menos 60. Então, 5 sobre 2x vai ser maior que 35. Maior que 35. Então, daqui eu faço a multiplicação, 2 por 35. Então, eu tenho aqui 5 sobre 2x maior que 70. Então, 5x maior que 70, logo x vai ser maior que 70 sobre 5. Então, x aqui vai ser maior do que 14. Maior do que 14 anos. Então, o que ele quer saber é quando a produção vai ser superior a 95%. Então, olha só, se x representa a quantidade em anos a partir de 2020, que é o período que a gente está mensurando, então a porcentagem de 95% vai ser atingida em 2020 mais 15. Ou seja, se essa condição ocorre para x maior do que 14, então a partir de 2020 mais 15, ou seja, em 2035 é que a produção vai atingir o que é requerido aí no exercício. E isso era o que nós precisávamos para resolver e finaliza para nós a análise desse exercício 4. Beleza? Tá feito. Então vamos para o próximo, exercício 5. Né? No exercício 5, ele menciona assim: o celular de Arthur está com 50% da bateria, com carga. Quando está completamente carregado, ele demora exatamente 20 horas para descarregar toda a bateria, ok? Em modo stand-by, supondo que essa bateria se descarregue de forma, olha lá, linear. Então eu tenho de novo uma função de primeiro grau. Ao utilizar o aparelho para brincar com um aplicativo, a bateria passará a consumir 1% a cada 3 minutos. Então, quantas horas ele poderá brincar antes que a bateria descarregue completamente? A ideia é, mais uma vez, um modelo linear, né? Uma função de primeiro grau. Então, nesse caso aqui, é uma função agora em termos de quem? De qual variável? Tempo. Está mencionando tempo de uso de um aparelho celular. Ele menciona que o celular está com 50% de carga. Então, 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100. Isso aqui é uma constante. E que essa bateria ela vai caindo, vai sendo, digamos, aniquilada a uma taxa de 1% a cada 3 minutos. Ou seja, a função aqui envolve uma representação de um sinal de menos, que é um decrescimento, de 1% a cada 3 minutos, ou seja, 1% de 3. Ou seja, 1 vezes 300. Ou seja,
1/300 em função do tempo. Essa é que é a ideia. Seja 1% vezes 3. Ele quer saber quantas horas ele poderá brincar antes que a bateria descarregue completamente. Então, antes que a bateria descarregue completamente, vai indicar isso daqui quando a bateria estiver no nível 0. Essa é a ideia. Então, basicamente, eu tenho que comparar essas duas expressões. Fazer o f de t ser igual a 0. Então, vai ficar 50 sobre 100 menos t sobre 300 e isso igual a 0. Essa que é a minha tarefa nesse exercício. Bem simples, por sinal, né? Então, nesse caso aí, o que eu preciso fazer é isolar e calcular. Então, vai ficar 50 sobre 100 igual a t sobre 300. E, claro, a partir daí você pode simplificar conforme a sua necessidade. Então, aqui eu posso cancelar, ó, 50, 5 com o 0 daqui com 0 de cá, 5 sobre 10. Então, você vai ter também o cancelamento de 5 com 10, então vai dar meio. Então, vai dar meio igual a t sobre 300. Portanto, você vai ter 2t igual a 300 e t então vai ser igual a 150, no caso aí, minutos, que é o tempo necessário para que esse celular, a bateria dele se descarregue completamente. Daí está feito o exercício, né, bem tranquilo também e que envolve mais uma vez a interpretação. Se você interpretar direitinho, não tem mistério, o exercício fica bem resolvido. Então vamos para o próximo exercício. Exercício 6, né? No exercício 6 ele faz o seguinte, tem uma série de observações aí em itens, né? O vazamento é ocorrido em função de uma rachadura na estrutura de uma barragem e precisa ser estancado. E ele nos dá uma função aí que indica a capacidade da água do lago em milhões de metros cúbicos, em função do tempo, né? Vamos colocar aqui explicitamente, que é dado através de uma função de grau 2, menos 2t2, menos 12t, mais 110, onde t é o tempo em horas. Então, com base nesse texto, ele quer que eu analise esses 4 itens aí, identificando quais das afirmações estão corretas. Então, primeira observação é, a quantidade de água restante no lago 4 horas depois de iniciar o vazamento é de 30 milhões de metros cúbicos. Então, o que eu faço nesse caso aí? Vou substituir aqui no item A o que tem um T por 4. Ele quer saber se o que vai ficar depois de 4 horas são 30 milhões. Então, eu venho e faço a conta. Menos 2 vezes 4 ao quadrado, menos 12 vezes 4, mais 110. Então, aqui eu vou ter menos 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32, menos 48, mais 110. Menos 32 com menos 48, eu faço a conta aqui, vai dar menos 80. Menos 80 mais 110, então vai restar depois de 4 horas 30 milhões de litros. Então está correto. Primeira observação é verdadeira. Isso aqui, verdade. Está resolvido. No item B, a capacidade desse lago, sabendo que estava completamente cheio no momento em que começou o vazamento, é de 110 milhões de metros cúbicos. Capacidade desse lago, sabendo que ele estava completamente cheio. Então, completamente cheio indica o quê? O que aconteceu, o que nós tínhamos no instante t igual a 0. Ou seja, instante t igual a 0, o lago estava cheio. Então, item B, C de t é o C de 0. Então, é menos 2 vezes 0 ao quadrado, menos 12 vezes 0, mais 110. Então, no instante t igual a 0, C de 0 é igual a 110. E isso é verdade. Ou seja, de fato, tinha lá 110 milhões de metros cúbicos. Beleza? Está resolvido também o item B. E no item C, ele pergunta o seguinte, olha, os técnicos só poderão iniciar o conserto da rachadura quando o lago estiver vazio, isto é, 5 horas depois de início do vazamento. Né? Então ele está perguntando agora isso aí. Os técnicos só poderão iniciar o conserto quando ele estiver vazio.
E aí, ou seja, 5 horas depois do início do vazamento, é o oposto desse que ele acabou de perguntar para a gente. Quando o lago estiver vazio, significa que a concentração vai ser reduzida a quanto? Um período em que ela vai ser igual a quanto? Essa que é a nossa ideia, é isso que a gente vai fazer nesse momento. Então, nesse caso, no item C, o lago vai estar vazio quando a concentração for igual a 0. E ele quer saber quando que isso vai acontecer, no item C, no caso, né? Eu vou pegar aqui a nossa função, né? Nossa função menos 2t² menos 12t mais 110. E agora o que eu preciso fazer é resolver essa expressão aqui. E para resolver, eu recaio mais uma vez no dispositivo de Bhaskara, né? Lembra que a equação geral segundo grau é da forma ax2 mais bx mais c igual a 0. Aqui o que eu tenho são coeficientes associados às letras A, B e C, onde o nosso x aqui é o tempo. Então, o nosso A aqui é menos 2, vamos declará-los. O B igual a menos 12 e o C igual a 110. Para resolver esse processo, eu preciso do discriminante, que é o delta, aquele delta lá que retorna para a gente b² menos 4a vezes c. E aí eu vou aplicar esses dados aqui. Tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente quando você tiver dado negativo no meio. Porque aqui no caso, menos 12, ele é elevado ao quadrado, ele vai se tornar sempre que a potência for de expoente par positivo. E aqui, menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes C, que é 110. E aqui outro detalhe. Toda multiplicação que se executa em confronto de sinais, se sinais forem iguais, permanece sinal positivo, se for diferente, sinal negativo. Então, delta aqui vai ser igual a 144, positivo, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 110 dá 880, certo? Então, daí, o que a gente vai fazer? Vamos calcular essa conta, né? Vamos fazer essa continha aqui. Então, agora o que eu preciso é resolver a segunda parte do problema, que é calcular lá a parte que envolve os valores em x. Então, x é igual, na fórmula menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, x vai ser igual a menos b, ó, confronto de sinais, menos com menos mais. Então, você tem 12 mais ou menos a raiz quadrada dessa soma aqui. Então, vamos ver quanto que dá essa soma. Então, aqui eu tenho 4, 0 mais 4, 8 mais 4, 12, 1, 8, 9, 9 e 1, 10. Então, 1024. Né? Sobre 2 vezes A é o 2 vezes menos 2. Então, menos 4. Beleza? Então, daqui, o que se dá para fazer é o seguinte. É pensar em como que eu vou tirar essa raiz quadrada. É possível usar uma calculadora, tranquilo. Mas se você não tiver calculadora, um mecanismo que é interessante é o que a gente chama de fatoração. Você vai fatorar em números primos. Tá? Então, 1024 é um número fatorável por um fator primo, no caso aqui 2. Que é o único par primo. 1024 por 2 dá 512, por 2 você vai dividindo, vai dar 256, continua sendo por 12, 128, por 2, 64, por 2, 32, e vai continuando, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2 dá 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então isso corresponde a 2 elevado à décima. E aí, quando você faz isso, x é igual a 12, mais ou menos raiz quadrada de 2 a décima. Por que a gente faz isso nesse formato? Porque existe também uma propriedade que me permite tirar essa base 2 quando a raiz é quadrada numa potência dessa forma. Que eu posso dividir essa potência pelo índice que tem aqui dentro do radical, que como não aparece, mas está subtendido que é 2. Então isso na verdade é x igual a 12 mais ou menos 2 dividido por 10 sobre 2, assim, ó, dessa forma. É essa transformação que ocorre.
Então, quando você faz isso, aí volta para cá, né, para a gente continuar, vai permitir então que eu consiga extrair essa raiz. Então, x é igual a 12, né? No caso é tempo, né? É o tempo t que a gente vai calcular. Eu só coloquei x ali por conta da forma geral. Então, aqui vai dar 2 a quinta, 10 por 2 é 5, então vai dar 32. 2, 10 sobre 2 é o 2 a quinta, sobre menos 4. E aí você tem que x, que no caso é o tempo que a gente está avaliando, vai ser obtido de que forma? Através de duas contas que serão dadas aí. Então, vamos colocar aqui, x é igual a 12 mais 32 dividido por menos 4. E depois você tem x igual a 12 menos 32 dividido por menos 4. Então, aqui você vai ter 44 por menos 4, que vai dar menos 11. E aqui você tem 12 menos 32, que dá menos 20, e por menos 4, que dá igual a 5. Como no caso do nosso exercício, nós não temos, né, a possibilidade de admitir uma resposta negativa, porque nós envolvemos aqui um fenômeno que é o tempo, então essa resposta aqui não é adequada para a gente. Somente essa daqui, 5 horas é o período que leva para que o reservatório esteja vazio. E é justamente isso que está mencionando. Olha, os técnicos poderão iniciar o concerto quando o lago estiver vazio, isto é, 5 horas depois do início do vazamento. Então isso corresponde também a algo que é verdade, né? Ou seja, o item C também é verdade, é verdadeiro esse caso. É isso que ele estava mencionando. E com isso a gente finaliza aí esse item C. O último item, vamos lá, ele fala o seguinte para a gente. Depois de 3 horas de vazamento, o lago estará com 50% de sua capacidade inicial. Então, a mesma pegada dos outros. Eu venho com a função C de T, escrevo ela aqui, menos 2T2, menos 12T, mais 110. E agora substituo no lugar do T aqui o 3. Então, vai ficar menos 2 vezes 3 ao quadrado, menos 12 vezes 3, mais 110. Então, aqui você vai ter menos 18, 3 ao quadrado 9, menos 36, mais 110. Então, aqui você vai juntar esses dois, dá menos 54, mais 110. E aí, fazendo as contas aqui, C de 3 vai ser 10 menos 4, 6, é 56 milhões. 56 milhões de metros cúbicos não é a metade, que seria os 50%. Uma vez 50% seriam 55 milhões. Então essa daqui é a única desses itens apresentados que é falsa. É essa aqui que é a resposta. Então você tem 3 alternativas corretas, A, B e C, e uma falsa, que era a letra D. Ok? Então vamos para o último exercício aqui, do motorista de táxi, né? Exercício 7, ele fala para a gente o seguinte, né? Então, o motorista de táxi cobra para cada corrida uma taxa fixa de R$ 5,00 mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. Então, o valor arrecadado, R, né, que ele menciona, é uma função da quantidade total de quilômetros percorridos e calculado por meio de uma função linear, que eles chamam de Rx aqui, a x mais b, né? Em que A é o preço cobrado por quilômetro, isso a gente tem, e B, a soma de todas as taxas fixas recebidas no dia. E aí vem o questionamento: se em um dia o taxista realizou 10 corridas e arrecadou R$ 410, então determina a média de quilômetros rodados por corrida. Bom, vamos lá, é um exercício bem simples também, por interpretação. Ele fala que 2 km rodados, 2 km é o que ele mencionar aqui, ó, 2 km, R$2 por quilômetro rodado é o que ele gera para nós como sendo a representação A, que é o preço cobrado por quilômetro. Então eu tenho que o R de x vai ser igual a 2x.
E o B, ele menciona como sendo a soma de todas as taxas fixas recebidas no dia. Então aqui está mencionando que a taxa fixa é de R$5, só que ele, num dia, realizou 10 corridas. Então, fazendo todas essas contas, você vai ter R$50. E aí, ele menciona que num dia, esse taxista arrecadou R$410. Então, se ele arrecadou 410, temos isso aqui, ó, 410 igual a 2x mais 50. Então, daqui eu faço uma conta simples, jogando 50, ele muda de sinal, fica 360 igual a 2x. Então, x vai ser igual a 360 por 2, então 180 quilômetros. É isso? Então, ele quer calcular a média de quilômetros rodados por dia. Como ele fez isso durante 10 dias, né? Como ele realizou 10 corridas, não 10 dias, né? Como ele realizou 10 corridas, 180 dividido por 10, então aí a média é de 18 quilômetros rodados. Essa é a ideia, né? Por corrida, 18 quilômetros rodados por corrida. É isso que ele queria e isso acaba finalizando o exercício 7. E também a nossa lista. É isso aí, valeu e até a próxima aula.